nas pontas de estrelas perdidas. Música boa para você entrar no clima da terça-feira, deixar aí a música entrar pelos teus ouvidos e ecoando dentro de todos os teus sistemas circulatório, respiratório, digestório, e que com isso você possa, né, reverberar um sentimento de paz e bem primeiro para você e depois para todos que te rodeiam aí no entorno. Que seja um bom dia de paz e bem. São 10h19. Muito bom dia para você que acompanha o programa Temática. Nós estamos ao vivo pelo rádio em 560 no AM, em 79,9 no FM. Também estamos disponíveis na aba ao vivo do site, na Alexa, para quem tem instalado aí, é só chamar que ela toca para você a tua Rádio São Francisco. Estamos também disponíveis no Facebook em live, facebook.com/Rede Tua Rádio. Nossa convidada hoje, eu vou falar pela primeira vez o nome todo dela, para as pessoas saberem, assim, a referência, mas depois eu vou começar a chamá-la pelo apelido que suponho eu, é como ela prefere. Vou conversar com a Natalina Agnoni, a Nath. Ela é de um espaço, né, terapêutico aqui em Caxias do Sul, e ela trabalha, entre outras coisas, com constelação familiar, mas é sobre constelação que a gente vai falar hoje. Então, se você tem dúvidas, né, gostaria de saber algum detalhe sobre a constelação familiar, eu sei que a pergunta mais comum que eu ouço por aí é: funciona? Então eu vou começar com isso. Nath, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Beverly, bom dia. Muito Tudo obrigada, bem? muito obrigada. Alegria em te receber aqui, viu? Que Prazer bom, em te conhecer. que bom. Nath, vamos conversar sobre constelação familiar. E eu Sim, ouço muitas pessoas fazendo essa pergunta. Funciona mesmo? Vou fazer para ti. Funciona mesmo? funciona. É que depende daquilo que você compreende como constelação familiar. Porque as pessoas têm uma ideia de que constelação familiar, ela é uma terapia. Tá? Mas o fundamento da constelação é o estudo das relações humanas e seus vínculos. Então, com esse embasamento, né, que ele é muito mais filosófico, a gente busca a fazer com que o cliente possa conhecer um pouco mais sobre si. E nesse aspecto de conhecer sobre si, se você me perguntar quem é a Nath ou quem é a Natalina, eu vou te dizer, né? Depende, porque o ser humano, né, como um ser gregário, ele tem uma necessidade de pertencer a uma sociedade, a um grupo familiar. E quando você fala sobre si, ou quando você se apresenta nos outros grupos, você muito mais quer ou vai se apresentar diante daquilo que o outro espera sobre você do que, na realidade, aquilo que você é. Então, o nosso trabalho em si é muito mais fazer com que a pessoa possa se conhecer, não diante das máscaras e personas que ela usa diante da sociedade, para que ela possa, nesse conhecimento interno, poder estar mais inteira em si mesma, diante de uma sociedade muito rotuladora, né? Porque nós temos uma sociedade e uma mídia também, né? Que impõe valores sociais, morais, que muitas vezes não condizem com aquilo que o indivíduo consegue diante dessa sociedade. Nath, assim como outros, digamos assim, outras terapias ou formas de autoconhecimento que são bem tradicionais, já que as pessoas respeitam muito, como, por exemplo, terapia de florais, o próprio Pilates, né, e outras coisas que não necessariamente são só da questão mais emocional, mas até das questões físicas, elas são fundamentadas por estudos e por pessoas que criam um mecanismo, né, um conjunto de conhecimentos. A mesma coisa é com a constelação, né, a partir de Bert Sim, Hellinger, né? O isso. que Bert Hellinger criou que hoje a gente conhece como constelação familiar? Quais são os conceitos? Na realidade, ele não cria a constelação familiar. A constelação familiar ela já vem de muitas outras abordagens estudadas por ele. A psicanálise, o psicodrama, a gestalterapia, as esculturas familiares de Virginia Satir, a hipnose de Milton Erickson. Então, nós temos a arte-terapia, nós nos utilizamos também da arte-terapia, da meditação do Zen Budismo. Então, nós temos um conjunto de outros estudos que fundamentam a constelação familiar. E dentro desses outros fundamentos da constelação familiar é que tem o viés terapêutico. Por Entendi. exemplo, a hipnose empregada dentro da constelação familiar, o próprio manejo clínico da gestalterapia, o psicodrama,
quando a gente trabalha com o cliente, seja no atendimento individual, onde a gente faz a dramatização dos eventos ou com um grupo de pessoas, nós temos aí o viés terapêutico do psicodrama dentro da constelação familiar. Por isso que eu falei inicialmente para você que a constelação familiar ela é um estudo, ela é uma filosofia que você pode empregar para si na sua vida. Entendi. Nath, aí vem a pergunta que não quero calar diante do que tu Certo. acabas de me dizer. Como aplicar caso a caso? Eu sei que tem pessoas que procuram por um fator, pessoas que procuram por Sim. múltiplos fatores. Como aplicar, então, esses conhecimentos ou esses instrumentos, né, em cada caso? Beverly, eu sou formadora de consteladores, né? Então, eu tenho uma formação de constelação familiar e é muito importante que, durante o processo, para quem trabalha com abordagem, que se conheça também as abordagens que fundamentaram. Porque você vai aplicar isso. O cliente chega para você com uma questão, em geral, a gente trabalha só com pessoas adultas, é uma abordagem com uma terapia breve, uma sessão ou 2 no máximo, por questão que o cliente traz. Então, você vai em busca, fazendo um estudo. Eu trabalho eu sou psicogenealogista também, então eu faço um estudo genealógico, né, da psicogenealogia do meu cliente, vendo ele dentro das suas relações familiares. E aquilo que impede ele ter sucesso na área que ele vem buscar, então, a constelação familiar. Então, primeiro nós estudamos a árvore familiar do cliente e vemos quais são os enredamentos sistêmicos que podem estar impedindo o fluxo saudável da vida daquele cliente. Interessante. Tem uma pergunta aqui de ouvinte. Ok. A Rejane, do bairro Floresta, ela já fez constelação familiar há um tempo atrás, Nath, e ela achou muito interessante, ajudou ela a entender uma área da vida dela, mas ela ficou, depois, enfim, as coisas levaram ela para outros caminhos, e ela está dizendo aqui que ela sempre teve uma questão com o dinheiro, né? Ela é uma pessoa, segundo ela aqui, inteligente, esforçada, né? Mas que ela não consegue, assim, ter sucesso financeiro. Vive só sempre para pagar as contas do mês, ela usou o termo aqui. Rejane, ai, ai, ai. A constelação pode trabalhar, por exemplo, questões bem pontuais como essa do dinheiro? Pode estar atrelado a alguma questão das relações familiares? Olha, a gente pode constelar qualquer coisa, Beverly. Ah, é? Até o teu carro que não funciona. Sério? Sério. Olha, eu não sabia. A gente pode constelar imóvel, a gente pode constelar qualquer área, né? Eu trabalho muito com saúde, até por ser esposa do César, né? Acaba que as pessoas vêm muito em busca de solução para conflitos que envolvem sintomas. Mas nessa questão que envolve dinheiro, em especial, o que nós poderíamos dizer para a Rejane, né? Rejane. Isso, se eu penso que eu devo algo para os meus pais, ou se eu acho que meus pais me devem algo, eu só fico pagando conta. Então, eu preciso me livrar da ideia de que meus pais me devem algo, ou que eu devo algo para os meus pais. Olha, que interessante E isso. em especial, o dinheiro e o trabalho, ele é uma energia mais voltada ela é mais masculina. Então, tem uma relação muito mais focada com o pai do que com a mãe. Porque a gente sabe que, em geral, o pai é que trabalha, culturalmente, o pai é que sai, trabalha, até porque a mulher, quando está aí, né, no pós, né, no período... No puerpério, tu quer dizer? Isso, né? Ela não tem condições de estar trabalhando, né? Então, a mãe representa a casa, a mãe representa a amorosidade e o pai representa essa energia de mundo, de lá fora. Então, em geral, se eu tenho conflitos com o meu pai, é possível que eu possa ter alguma questão relacionada a sucesso e prosperidade. 10h29. A Ana Célia, que já está em Caxias do Sul, eu brinco com ela porque ela estava em Santa Catarina, voltou ontem, né? Nossa amiga aqui da programação, ela diz o seguinte, é quase que um depoimento. Fiz terapia por 3 anos. Na época, há 20 anos, nem se falava em constelação. Só depois de fazer terapias alternativas, entre elas a constelação familiar, diz a Ana, minhas dores internas e traumas acalmaram. A energia muda assim, linda entrevista, Sim, diz é ela. maravilhoso. Interessante. É maravilhoso. Obrigada pelo depoimento. A Já gente o... não, a Oi, gente pode não falar. tem nem como dimensionar, né? O quanto ela é integradora, ela consegue reunir as nossas partes desfragmentadas do nosso ser.
A Paty, eu vou ler da Paty antes, porque embora o Lucas já está aqui na fila, tá? Lucas, já vou fazer a tua pergunta. A Paty Tomazini diz o seguinte: bom dia, fiz constelação e como tive libertações emocionais, foi muito bom. Enfrentei situações nos últimos meses que não teria forças para estar superando tudo que o universo me mandou. E ela coloca gratidão, gratidão, gratidão. Bacana, né? São Isso, depoimentos, né? é. O Lucas faz uma pergunta, embalado aqui pela Rejane, na questão do Sim. dinheiro. Aham. Ele diz o seguinte: eu tenho um irmão, Nath, que desde que eu me conheço por gente, e eu já tô na casa dos 60 anos, sempre esteve endividado. E ele sempre se perguntou como é possível que este irmão dele, né, sempre viveu com empréstimos, uma bola de neve, e embora ele ganhe bem, seja uma pessoa aposentada, se aposentou muito bem, nunca tem dinheiro nem para comprar o pão. E aí ele fica se perguntando, pode ter alguma situação, porque ele, no caso o Lucas, Sim. não é O assim. Lucas é próspero e o irmão não. É, eu não sei, o Lucas só disse não é assim. Sim. Também não sei como é que é a vida do Lucas, né? Mas pelo que ele disse, ele fica angustiado. Ele fica angustiado Aham. com o endividamento e essa vida Isso. sempre cheia de bola de neve que o irmão parece ter. Ele não diz o nome do irmão, ainda bem, né? Tá, ok. Vamos preservar, né, Lucas? Tá. Então, assim, dentro desses aspectos, né, aquele aspecto que eu te trouxe anteriormente é um dos primeiros que a gente observa, né? Como é que é teu relacionamento com os teus pais? Neste E caso mesmo também do endividamento também é com os pais. Sim, Ou em pode ser geral mais é. com o pai. é mais com o pai. Mais com o mais pai. com o pai, mas pode ser com a mãe também, né? Tá. Porque não tem receita de bolo, né, Beverly? Uhum. Então, em geral, o primeiro foco que a gente vai olhar é esse. É como é que está teu relacionamento familiar com o pai. Outras bases de investigação é se faltam alguns irmãos na família. Às vezes, a alma familiar, por prezar pela completude, ela tenta resgatar aquele irmão que às vezes morreu criança, que não veio. Então, fica num sentimento de expiação, sabe? De não poder tomar por completo porque determinada pessoa não conseguiu, né? Ter prosperidade, porque nós temos muito também da neurose de classe, o quanto toda a família é próspera, o quanto eu estou preso aos movimentos por fidelidade familiar, às questões que demandam a perda de dinheiro, a perdas financeiras, né? Então, para pertencer, volta lá no nosso início da conversa, né? Quem sou eu nessa sociedade? Será que eu tenho permissão para poder ganhar dinheiro por umas questões pessoais minhas diante dessa família, ou para pertencer e me manter preso ao sofrimento familiar? Tem muito disso, né? Então, nós trabalhamos com o indivíduo tentando trazer ele na inteireza dele e na individuação dele, para que ele possa ver que se ele está aqui, se ele veio e ele vive, ele tem condições de se apoderar da vida de uma forma mais fluida. Nath, deixa eu te fazer. Essa pergunta foi do Lucas, Tá. mas agora eu vou fazer uma pergunta minha em relação ao que o Lucas está Isso. trazendo aqui, que eu fiquei curiosa, né? A gente está falando que pode ser que haja, né, uma espécie assim de alguma coisa não resolvida, o que impactou nesta pessoa que se endividou Sim. nas suas relações familiares, ou seja, como se ela estivesse reproduzindo algo a partir de uma vivência que ela não lidou bem, mais ou menos isso, né? Sim, mas às Nisso. vezes é consciente, às vezes não é consciente. Tá, e a pergunta que eu quero te fazer, e às vezes pode só ser um endividamento mesmo, a pessoa só se endivida porque é inconsequente, Porque, assim, a gente às vezes quer colocar... Mas o porquê ela é inconsequente? O que então, está acontecendo então, pela aí, perspectiva né? da Não, constelação, sempre tem um fundo tem. emocional. O normal de uma vida é uma vida que possa ser fluida, né? Com sucesso e que a gente possa tomar a vida na sua totalidade. No momento que houver algum impedimento, nós vamos olhar o que é que está por trás desse impedimento. E o que está por trás da questão do cliente. Porque às vezes a questão é uma, mas não é isso. Entendi. Talvez eu não me expressei bem, Às vou tentar... vezes, por exemplo, o Lucas, vendo o irmão que não prospera, ele pode entrar no movimento em algum tempo de também parar de prosperar para poder ser fiel ao irmão, por amor. Entendi. Não, eu vou refazer a pergunta porque eu acho Tá. que ela é pertinente, Nath. Por exemplo, às vezes a gente pensa que a pessoa, se ela leva isso porque está incomodando ela, Tá. pode ser. Mas e se não está incomodando? Pode ser que também seja uma escolha da pessoa viver daquela maneira? Pode, com certeza absoluta. E a gente não trabalha com pessoas que estão determinadas em suas escolhas.
Aí Entendi. e mais que escolhas, são decisões. Porque a gente vê que uma escolha, muitas vezes, é uma escolha feita a partir do grupo que eu tô vivendo, do grupo que eu tô inserido. Então, eu faço as minhas escolhas para poder pertencer ao grupo. Mas a decisão que eu tomo a partir dessa escolha, ela é individual. Uhum. Tem mais pergunta aqui surgindo, gente. O pessoal tá bombando aqui nas Vamos lá, perguntas. se eu puder responder. Isso. O Antônio traz aqui uma situação sobre uma relação amorosa, né? Ele não relata aqui que ele não é uma pessoa que se considera feliz nos relacionamentos amorosos ao longo de sua vida. Ele já teve algumas experiências e ele sonha em construir uma família feliz, sólida, mas ele, entre aspas, ele diz aqui, eu não tive sorte, né? E sente angústia por isso. Ele gostaria de encontrar alguém que o deixasse na plenitude. Ele pergunta, a constelação familiar pode ajudar nesse... E qual a relação, né? Qual a abordagem, por exemplo, da constelação para esta manifestação, digamos assim, emocional? Certo, Beverly. Bom, uma das coisas mais complexas que tem é as questões que envolvem relacionamento de casal, porque envolvem duas pessoas e dois sistemas. E, em geral, eu sou atraído pelo outro por aquilo que eu não tenho resolvido na minha família de origem. Então, quando eu nasço criança, o primeiro casal que eu conheço são os meus pais. E eu me moldo a partir daquilo que os meus pais apresentam para mim como relacionamento de casal. Então, eu vou buscar nos outros relacionamentos os meus afetos em excesso ou os meus desafetos, uma solução para eles. Então, às vezes, eu replico a mesma vida que os meus pais viviam, ou eu quero fazer exatamente o contrário. Por isso que nós precisamos, primeiro, ver em que idade o cliente está, que precisa da completude vendo de fora e não de dentro, que acha que o outro vai lhe completar. Nós precisamos saber em que idade ele está preso na sua infância. Em geral, são nos primeiros 6 anos ou 7 O anos. Antônio já escreveu rapidinho aqui, ele está com 43 anos. Sim, mas acontece que existem fases no primeiro desenvolvimento da criança, né? Que é de 1 a 7 anos, que aí é que a criança, dentro da neurociência, né? Desenvolve todos os seus aspectos a partir da sua família. Então, ele pode estar preso em alguma parte da sua infância, buscando solução para aquele conflito ainda infantil. Então, não adianta ele dizer a idade dele. Não é sobre a idade que ele tem agora. Não é sobre a idade dele. Entendi. É sobre que aspecto Não adiantou. E que parte dele, da sua experiência de vida, ele está preso, que ele ainda busca que algum relacionamento externo possa lhe trazer essa completude. Entendi. Então, é só por essa abordagem, só ele constelando para ele mesmo entender. Isso. Entendi. Agora ficou Em mais geral, claro. temos aquela ideia, né, de que, vamos supor assim, o homem busca, o menino busca a figura da mãe nos relacionamentos e a menina busca a figura do pai. Em geral, a gente vê ainda isso que aparece bastante. Nath, e para as famílias, crianças, a gente sabe que tem muitas famílias que não têm a figura ou masculina ou mesmo Sim. feminina. Morreram, tipo assim, não é um casal, foi criado pelo pai, ou Sim. pela mãe, ou pelo avô, ou pela avó, Sim, sozinhos, né? sim, Como sim. que se forma isso? Como Faz que falta. faz falta? Muita. E, inclusive, a ordem dentro do casal, porque a gente tem 3 leis dentro da constelação familiar, que uma é pertencimento, e eu venho falando isso desde o início, né? Pertencer a uma sociedade, a um grupo familiar. E a segunda é o equilíbrio, que as relações têm que estar em equilíbrio, né? Nas trocas. E a outra ordem é a hierarquia. Então, a outra lei é a ordem, a hierarquia. Então, dentro de um casal também existe uma ordem. E a gente não pode trazer isso. Claro que para os tempos atuais a gente vê que os relacionamentos eles estão fundamentados de outras maneiras também. Hoje a mulher trabalha muito mais, hoje a mulher está muito mais tempo fora de casa. Mas naquele momento que a mulher ganha bebê, ainda o homem permanece naquele papel, né, de provedor, de cuidador da segurança daquela família. Então, esses princípios que são tão arcaicos, né, eles fazem parte de arquétipos das nossas personalidades que já estão pré-inseridos em nós. Então, quando um indivíduo nasce dentro de um sistema familiar diferente daqueles arquétipos pré-construídos de um sistema familiar arcaico, em geral, ele tem conflitos. É o que nós chamamos, dentro da psicologia analítica, né, dos complexos, né? Então, eu tenho complexo com o pai, complexo com a mãe. Entendi. E eu não consigo me relacionar bem.
Nós temos uma questão, famílias que falta muita figura do pai, porque a figura do pai ela é muito importante, nós temos muitas figuras assim, são indivíduos que às vezes não conseguem ir para o mundo, ou eles vão ficar totalmente na polaridade, ou vamos supor, mulheres que acabam se tornando extremamente masculinas porque falta aquela figura do masculino. Então, elas têm que, elas mesmas, adotar essa postura mais masculinizada. E vão ter conflito com o relacionamento. Ou elas vão atrair para o relacionamento homens mais femininos, mais suaves, porque não vão ser compatíveis, né? Então, assim, o ser humano vai se relacionando, Beverly, diante daquilo que se apresenta. Legal. São 10h39. Gente, eu tenho um compromisso com o intervalo. A Nath vai ficar mais uns minutinhos com a gente. Se tiver pergunta, pode aproveitar. 999530616 ou então direto pelo telefone 3220-9400. Deixa eu só fazer um intervalo aqui bem rapidinho. Na sequência, a gente volta. Estamos falando sobre constelação familiar aqui no programa de hoje. Tua rádio. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. E a hora? 10h40. O programa É um Novo Dia, com os freis Jaime Bétega, Ismael Sartor e Irineu Trentin. Acompanhe de segunda a sábado às 6h45 da manhã na tua rádio São Francisco. O Evangelho do Dia, notícias da igreja, músicas religiosas e mensagens de fé para começar bem o dia. Acompanhe o programa É um Novo Dia na tua rádio São Francisco, presente na tua história. 12 graus. Calendário. Eleições 2024. A partir de 6 de julho, quem pretende se candidatar a algum cargo nas eleições municipais deste ano não pode mais participar da inauguração de obras públicas. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. O Recanto da Compaixão está em funcionamento e precisa da ajuda da comunidade para acolher os idosos. Seja um padrinho ou madrinha e contribua mensalmente com carnê ou Pix. Sua ajuda pode mudar a qualidade de vida de uma pessoa idosa. Contribua pelo site recantodacompaixão.com.br ou se informe pelo telefone 999-890411. Campanha de Padrinhos do Recanto da Compaixão, porque faz bem fazer o bem. Traga a sua família, te esperamos de braços abertos. Compra shows e os melhores vinhos, Expovento e Fena Vinhos. De 11 a 21 de julho em Bento Gonçalves. Realização SIC. Se prepara! Chegou a sua hora de acelerar e sair na frente com as melhores ofertas de julho da Lojas Colombo. Tudo em até 24 vezes sem entrada. Muito espaço e praticidade com refrigerador Consul Frost Free 342 litros por 257,90 mensais. Samsung Galaxy A15 só 101,90 por mês. Falcão Atlas Monaco Plus na parcelinha de 68,90 mensais. Tá muito barato. Tem que nossos gerentes estão autorizados a acelerar na melhor negociação. Lojas Colombo. Tudo que a vida tem de melhor. Aproveite as ofertas do Super Apollo, válida só nesta terça, dia 2. Acém bovino sem osso vácuo, R$ 24,90 o quilo no Super Apollo. Filé de peito de frango congelado, R$ 14,90 o quilo no Super Apollo. Arroz parboilizado Blueville, 1 quilo, R$ 4,99 cada no Super Apollo. Super Apollo, aqui você é de casa. Em Bento Garibaldi, Farroupilha e Caxias. SOS Rio Grande do Sul. O estado de calamidade vai se transformar em estado de solidariedade. Doe para quem perdeu tudo. Anote o número do Pix CNPJ 9295880001000 invertido 38. Doações de qualquer valor podem ajudar as vítimas das enchentes. Repetindo, o Pix é 9295880001000 invertido 38. Uma campanha da Defesa Civil, Governo do Rio Grande do Sul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Orquídea tem um biscoito que vira 8 sabores, 8 delícias, 8 pacotes pro seu lanche. Só Orquídea que tem é mais praticidade. Tem uma curiosidade: biscoito tem 8 letras e Orquídea também.
Biscoitos Orquídea. Agora com 8 pacotes práticos. O biscoito que vira 8. Orquídea tem um biscoito que vira 8. A rádio do teu tempo. Tua rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 10 horas e 44 minutos, nós estamos de volta. Este é o programa Temática de hoje. Além do rádio 560M, 79.9 no FM, também estamos ao vivo agora aqui no Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio. Depois vou levantar esse vídeo que eu tô gravando aqui no estúdio também lá pro YouTube, tá bom? youtube.com/Rede Tua Rádio. A Natalina Agnoni, que é a Nath, né? Ela tá com a gente aqui hoje, ela é terapeuta sistêmica familiar. Estamos falando hoje sobre constelação familiar. Nossa, bombou de perguntas aqui, né? E eu tenho uma outra, Nath, aqui, e depois eu vou encerrar as perguntas para você poder falar um pouquinho mais do teu trabalho. Fica um convite para você voltar em outros momentos. Mas essa pergunta já tinha entrado antes, tá? A pessoa me pede para eu preservar o nome, então eu vou preservar o nome, embora eu esteja sabendo quem é aqui pelo WhatsApp. Ela relata uma situação de saúde, tá, Nath? Como você falou que foca um pouco do teu trabalho nessa questão mais de saúde. Sim. É uma mulher, tá? Ela tá na faixa dos 70 anos de idade e há 20 anos, mais ou menos, ela lida com câncer de mama. Ela nem morre, ela usou aqui uma expressão que eu achei muito legal, né? Ela briga com um câncer de mama, nem ele vence, nem ela. Eles estão degladiando ainda, né? Ela usou a palavra luta, né? Briga, embate, ela e o câncer de mama, só que agora ela tá realmente assim com muitas dores, né? A própria medicina chegou num ponto que tem algumas alternativas que não são suficientes para ela ter qualidade de vida, não tem mais muito o que se possa fazer e ela segue viva com isso, né? Então, ela pergunta, Nath, para ti, pela perspectiva da constelação familiar, o que ela poderia aprender, né, a partir dessa doença, nela, né, com ela? Tá, é importante que a gente diga aqui, né, que a constelação familiar, apesar de a gente trabalhar com a parte dos sintomas, que ela não substitui nenhum tratamento médico, psiquiátrico ou mesmo acompanhamento psicológico, porque a constelação ela é uma abordagem breve, né? E ela até achou, pena que eu não posso dizer o nome aqui, mas eu achei muito legal. Ela usou o termo, o que ela pode aprender e não ela falando de cura aqui, né? É isso que a gente olha o motivo pelo qual esse adoecimento chegou para ela. Em geral, a gente nunca vai falar que isso é regra, mas em geral, as manifestações que envolvem o câncer estão linkados a expiações. Então, é como se fosse uma culpa pessoal. Eu acabo, de alguma forma, inconscientemente, adoecendo pelo câncer por conta de alguma exclusão, algo que eu não pude integrar em mim. No câncer de mama, a gente vê que tem uma linguagem que geralmente está relacionada a perdas de filhos. Então, precisaríamos investigar se ela não perdeu alguma criança, se ela não teve alguma perda gestacional, né, ou um aborto espontâneo, ou alguma criança que morreu precocemente, ou mesmo um filho que já tenha morrido jovem, né, antes que ela. Então, em geral, porque sobre linguagem de sintoma, nós vamos ver que essa parte do corpo está totalmente relacionada à maternidade. Então, o que acontece durante a vida dela, né, que faz com que essa doença se manifeste exatamente nessa parte do corpo. Nós vamos buscando um entendimento dessa forma. Então, aí nós precisamos que, de maneira inconsciente, que dentro do inconsciente dela, que isso está preso, porque é um trauma, né? A gente possa fazer um movimento de resgatar e processar, provavelmente, esse luto que não foi possível ser processado. Essa pessoa, ela me escreve mais uma coisinha aqui, que depois ela me pede para passar de forma particular para a Nath. Eu vou passar, tá bom? E depois o que a Nath me disser, eu te escrevo de volta aqui, tá bom? Combinado? Nath, para fechar a entrevista, eu sei que tu atuas, né, em Caxias do Sul. Para quem quiser conhecer essa modalidade, né, conhecer a constelação, como funciona para que as pessoas possam ter acesso, ou quem sabe até talvez tu escreva sobre isso, ou coloque nas redes sociais, ou tenha grupos abertos. Como é que
funciona? Tá, a gente tem um Instagram, né, que eu coloco, inclusive a gente mantém grupos de constelação familiar, alguns são gratuitos de participação, outros são pagos, então que paga só quem vai fazer a sua constelação. Nós temos quase toda semana grupo de constelação familiar, nós temos a formação de constelação familiar lá no espaço, eu tenho atendimentos individuais também, presenciais e online. O nosso espaço fica aqui na Praça da Bandeira, em frente à FSG, o espaço fica dentro da praça, né? O Espaço Integrar. E a nossa rede social lá, então, é o Espaço Integrar ou Nath Anguinoni, no Perfeito. Instagram. E o teu Nath é com THI? Não, é N-A-T-Y, TY. Anguinoni, como o meu nome perfeito. Tá certo. Bacana. Nath, foi uma alegria te Obrigada, conhecer, conversar Beverly, sobre um da mesma assunto forma. que motiva as pessoas a terem curiosidade, né? Isso. E são ferramentas de autoconhecimento, é mais ou menos isso, né? É isso, exatamente, né? Fica um pouco difícil a gente falar, né? Porque sobre essas questões que é adoecimento, porque quando o adoecimento ele já chega no corpo físico, é porque em algum momento lá dentro da nossa alma e da nossa psique a gente não deu conta, né? Então sempre é dolorido. Perfeito. Nossa solidariedade a essa pessoa aqui em especial, né? Mas depois a gente vai conversar, eu e a Nath aqui, eu vou responder. Sim, ela pode entrar em ela contato aqui. comigo e eu vou tentar da melhor forma possível tá aí trazendo alguma compreensão para ela que possa ajudar no caminho dela. 10h50. Gente, eu vou finalizar essa entrevista aqui, vou finalizar lá.